Poder 1. Acredite antes de ver. Existe um momento silencioso que define destinos e quase ninguém percebe quando ele chega. É o instante em que tudo parece impossível. Quando não há sinais, não há provas, não há garantias. E mesmo assim alguém decide acreditar. A maioria espera evidências para agir, mas a fé verdadeira funciona ao contrário. Primeiro você crê, depois você vê. Está escrito, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E é exatamente aqui que os fracos desistem e os fortes avançam. Porque acreditar quando tudo dá certo é fácil. Mas acreditar quando tudo parece perdido exige uma força que não nasce da lógica, nasce do espírito. Toda conquista visível começou como algo invisível dentro da mente e do coração de alguém. Antes de Davi vencer Golias, ele já tinha vencido dentro de si. Antes de Abraão ver a promessa, ele já caminhava como se ela fosse real. A fé não é emoção, é decisão. Não é sensação, é postura. E quando você entende isso, você para de depender de sinais externos e passa a se mover por convicção interna. Pessoas comuns perguntam, e se der errado? Pessoas de fé perguntam, e se der certo? Esse é o primeiro poder. A fé muda a pergunta e quem muda a pergunta muda o destino. Poder 2. A força que resiste. Existe algo que ninguém te conta. A fé não impede batalhas, ela te sustenta dentro delas. Muitos acreditam que ter fé significa viver sem problemas, mas a verdade bíblica mostra o oposto. A fé não é ausência de tempestade, é estabilidade durante a tempestade. Está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Não diz, tudo posso. Quando tudo está fácil, diz tudo. Isso significa que a força não vem das circunstâncias, vem da fonte. E quando alguém entende isso, algo muda radicalmente. A pessoa deixa de medir a própria capacidade pelas dificuldades e passa a medir as dificuldades pela sua fé. É por isso que existem pessoas que quebram diante de pressões pequenas e outras que permanecem firmes diante de pressões gigantes. Não é estrutura emocional, é fundamento espiritual. A fé cria resistência invisível. Ela funciona como uma raiz profunda. Quanto mais forte a tempestade, mais ela se firma no solo. E é por isso que pessoas de fé assustam quem vive apenas de aparência, porque elas não desmoronam quando tudo desmorona. Elas permanecem, elas respiram, elas continuam. E o mundo não entende como. Mas você entende, é poder. Poder 3. O poder da palavra. Existe uma lei espiritual que governa resultados. Aquilo que você declara molda aquilo que você vive. A Escritura diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que palavras não são apenas sons, são sementes. Toda vez que alguém diz, não consigo, planta limite. Toda vez que declara não vai dar, planta derrota. Mas quando alguém movido pela fé diz Deus vai abrir caminho, planta milagre. Pessoas comuns falam o que veem. Pessoas de fé falam o que creem. E isso muda tudo. Porque quem fala baseado apenas na realidade atual se torna prisioneiro dela. Mas quem fala baseado na promessa cria uma nova realidade. Foi assim com Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Deus perguntou, podem viver estes ossos? Humanamente a resposta era não, mas a fé responde. Diferente. E quando ele profetizou, o impossível começou a se reorganizar. Essa é a diferença entre quem apenas observa a vida e quem transforma a vida. Um descreve o problema, o outro declara o propósito. A fé te ensina a usar a boca não para reclamar, mas para liberar destino. E quando você aprende isso, percebe algo impressionante. O mundo começa a responder aquilo que você declara com convicção. Poder 4. Visão sobrenatural. A maioria das pessoas vive limitada ao que os olhos mostram. Se veem portas fechadas, param. Se veem oposição, recuam.
Se veem atraso, desistem, mas a fé concede um tipo raro de visão, a capacidade de enxergar além do visível. Está escrito: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso significa que quem vive pela fé não toma decisões baseadas apenas em circunstâncias. Essa pessoa olha para uma situação travada e enxerga um caminho invisível. Olha para um atraso e enxerga preparação. Olha para uma perda e enxerga redirecionamento. A fé muda a interpretação. E quem muda, interpretação muda a reação. É por isso que duas pessoas podem passar pela mesma situação e saírem com destinos totalmente diferentes. Uma vê obstáculo, outra vê treinamento. Uma vê rejeição, outra vê livramento. Uma vê fim, outra vê começo. A fé não altera apenas o futuro, ela altera o modo como você lê o presente. E isso é poder absoluto, porque quem controla a interpretação controla a emoção, e quem controla a emoção controla a ação. A fé não te torna cego, ela te dá uma visão mais alta. Poder 5. A chave do impossível. Existe um nível de fé que a maioria nunca acessa, e não é porque é impossível, é porque exige entrega total. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Observe, não é o tamanho da pessoa, é o tamanho da fé. Não é a força física, é a confiança espiritual. O grão de mostarda é pequeno, mas carrega vida dentro. Assim também é a fé verdadeira. Pode parecer pequena por fora, mas por dentro contém poder de mover montanhas. E aqui está o segredo que quase ninguém entende. Montanhas não se movem com esforço, se movem com autoridade. E autoridade nasce de intimidade com Deus. Quanto mais alguém confia, menos duvida. Quanto menos duvida, mais ousa. Quanto mais ousa, mais testemunha milagres. A fé abre portas que talento não abre. Conquista territórios que estratégia não alcança. Rompe limites que lógica não explica. E quando alguém vive nesse nível, passa a experimentar algo raro. Paz antes da resposta, certeza antes do sinal, gratidão antes do milagre. Esse é o ponto onde a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Agora preste atenção, porque isso pode mudar a forma como você vive a partir de hoje. Existe um padrão invisível que separa quem apenas acredita de vez em quando e quem vive pela fé todos os dias. Quem apenas acredita ocasionalmente, busca Deus quando precisa. Quem vive pela fé anda com Deus sempre. Quem apenas acredita reage ao problema. Quem vive pela fé responde com promessa. Quem apenas acredita espera motivação. Quem vive pela fé age com convicção. E é essa constância que transforma destino. Não é um momento de fé que muda uma vida, é um estilo de vida de fé. Quando você decide viver, assim algo começa a acontecer nos bastidores da sua história. Portas começam a se alinhar. Pessoas certas aparecem. Direções ficam claras. Forças surgem de onde você nem sabia que existiam. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você ficou firme. Talvez hoje você esteja em um cenário difícil. Talvez esteja esperando algo que parece demorar. Talvez esteja lutando uma batalha silenciosa que ninguém vê. Mas ouça isso com atenção total. A fé que você sustenta agora é a prova do milagre que você verá depois. Deus nunca ignora uma fé perseverante. Nunca. Cada oração, cada lágrima, cada momento em que você escolheu confiar em vez de desistir está sendo contado. Nada é perdido. Nada é esquecido. A fé verdadeira nunca volta vazia. E quando a resposta chegar, e ela chega, você vai perceber que o processo não foi atraso, foi preparação. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, escreva nos comentários. Eu vivo pela fé. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração espiritual. E quando você declara, você reforça dentro de si aquilo que deseja viver. Aproveita também e se inscreve no
canal e deixa o like porque cada vídeo aqui é criado para fortalecer sua mente, sua alma e sua caminhada. E lembre-se sempre, quem anda pela fé não anda perdido, anda guiado.